Olá, bem-vindos ao Primeira Opinião e vamos dessa vez ouvir o programa Diário da Crise, tocado pelo economista Eduardo Costa Pinto, e ele vai falar a respeito das vacinas contra o Covid-19, também vai falar a respeito do auxílio emergencial, né, a importância que o auxílio emergencial tem para a economia brasileira e para o povo brasileiro, e também sobre o tão falado impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Então, sim, vai aumentar a tensão ao longo do ano. Por isso que eu falei, o andar de cima não fecha com o Bolsonaro ad infinito, não é estático. Por isso que a gente faz o Diário da Crise tentando entender esse voto. E mais ainda, isso se torna mais complexo porque a gente vive hoje uma crise institucional. Né? O executivo perde credibilidade, o legislativo perde credibilidade, o STF perde credibilidade, as Forças Armadas perdem credibilidade. Quando as Forças Armadas precisam fazer uma nota para justificar a compra de leite condensado de comida, né? Você vê que você tem perda de credibilidade das instituições. E é por isso que o país segue num 18 Brumário Tupiniquim completamente instável e quem tem mais força ganha. Né? Não é porque os capitalistas estão coordenados completamente, estão agora. Não! É porque eles têm mais força no momento que está completamente desconfigurado os processos. A institucionalidade, a forma de regulação, as estruturações. Né? A relação entre público e privado do capitalismo brasileiro, né? Completamente desconfigurada. E o Bolsonaro, na verdade, estimula essa instabilidade porque isso o mantém no poder. Né? Então, essa configuração, que aqui eu acho importante, né, é a primeira ponta dessa história. Auxílio. Né? O andar de cima não topa o auxílio. Agora, uma parte do andar de cima, e aí uma parte expressiva do segmento da classe média, começaram a tomar susto pela gestão do governo Bolsonaro na questão da vacina. Né? Acho que é extremamente importante. Vacina, vida. Ou a incapacidade de gestão, né? Ou o desleixo para tratar com a questão da vacina, né? Que é um desleixo, junto com a incapacidade de gestão, são essas duas coisas juntas, né? Porque tem um elemento também aí, esse negócio, vacina, vai todo mundo morrer mesmo, então para que esse negócio de vacina? Né? Ao mesmo tempo, não se negociou, né, com os vários fornecedores de vacina nem insumo. Como se fosse assim, olha, agora a gente tem muito mercado e o pessoal vai querer oferta pessoal. Você tem um momento de pandemia, você tem dificuldade de acesso a insumos do segmento e os estados nacionais estão buscando proteger a segurança nacional pela questão da saúde, né? Pela saúde, né? E aí conversa também com o Prado, ele me comentando isso, saiu hoje, a Alemanha diz que o laboratório da vacina da Oxford, lá da Bélgica, que ia vender para a Inglaterra, avisou o seguinte, não vai vender para a Inglaterra, não. É União Europeia primeiro. É para quebrar contrato mesmo, porque eles estão defendendo o quê? Né? Eles estão defendendo o interesse daquela população, que é tomar a vacina. Né? Agora, qual é a questão? A questão é que meio que a conta não fecha. Não fecha em qual sentido? Né? E a gente vai começar a ver o tamanho da encrenca que a gente está vivendo. Primeiro, o Pazuello achando que era o grande gestor para resolver os problemas da vacina. Né? É um descalabro na gestão. Os militares, como diz aí meu amigo Manuel Domingos, né? Eles vivem nesse trilema. Ou eles acham que são militares, ou eles acham que são políticos, tá? Ou eles acham que são forças de repressão. Quando você acha que se você é três coisas ao mesmo tempo, normalmente você não consegue fazer nada direito. Né? E mais ainda, como num texto muito importante, muito interessante do Chico de Oliveira, Chico de Oliveira não, desculpa pessoal, do Chico Teixeira, historiador da UFRJ que estuda a questão militar também, tá? Como os militares se enxergam como a encarnação da nação, né? Inclusive, o exército teria vindo primeiro do que a própria nação a partir da Guerra de Guararapes. Mas qual é o ponto disso tudo? O ponto disso tudo que é o seguinte, eles não têm capacidade de gestão, basta para ver o que é o Ministério da Saúde. Né? Teremos dificuldade de vacinar boa parte da população esse ano. Né? Saindo notícia que empresas privadas iam comprar vacina, empresários, empresas. Olha o tamanho do descalabro da gestão desse processo.
E é uma combinação que a grande imprensa começou a operar e dizer que o problema do Bolsonaro era só a vacina. Né? Porque a política econômica, o Guedes está certo. Né? Observe que é uma disjuntiva, que é a lógica constitutiva do nosso andar de cima, que é a lógica da Casa Grande. O senhor da Casa Grande acha que pode mandar, desmandar, controlar tudo o tempo inteiro ao mesmo tempo. Diz assim, olha, eu vou bater em você, seu Bolsonaro, você me entrega. Se você não me entregar, você está fora. Como se fosse possível. Militar, a mesma coisa. Como se fosse possível o tempo inteiro ter o controle de todos os processos. E aí esse andar de cima flerta o tempo inteiro, né, com o protofascismo do bolsonarismo. Né? Então, olha o risco que a gente corre nesse momento histórico. E é por isso que a gente tem que entender muito claramente qual é o foco do nosso problema. Né? O Bolsonaro é a infecção ou o vírus oportunista que se apropriou de um corpo doente. Um corpo doente em que esse andar de cima, no seu jeitão, burlou as regras, estimulou esse processo para gerar o quê? Uma profunda mudança de padrão de acumulação, se vocês querem, de regime de acumulação. E você vê a trajetória que a gente chegou até hoje, né? Em que as regras completamente estabilizadas, Estado de Direito. Um grande abraço, comunidade Joaquim Dantas. Um forte abraço aí da comunidade Jacarezinho. É um prazer você estar aqui assistindo com a gente o Diário da Crise. Forte abraço, Dantas. Abração. A questão toda que se coloca, né, nesse contexto é o seguinte: e aí? Sem vacina e sem auxílio. Sem a vacina, a questão da vida, e o auxílio para uma parte expressiva da população que não sabe se vai conseguir ter comida amanhã sem auxílio. Com o preço de alimentos subindo. Tá? Ou seja, vai aumentar fortemente a tensão entre o Bolsonaro, sim, e o andar de cima. E pode ser que em algum momento o andar de cima passe a apoiar um impeachment. Mas nesse momento, por que o andar de cima não terá dificuldade de apoiar mesmo ao longo do ano? Porque isso você não vai ter o controle. Aí você vai dizer, mas assume o Mourão, Eduardo. Mas isso, para 2022, vai dar uma justificativa, né, para crescimento do campo da esquerda. Esse que é o ponto fundamental. O pessoal da grana está tendo a grana, mas quer manter o controle para 22, porque quer substituir o Bolsonaro pelo seu candidato. Um candidato, e aí eu vou reforçar aqui, o Bolsonaro representa o andar de cima sem filtro, mas vai querer botar um candidato com filtro. Né? Um candidato comunicativo, o candidato que come com os talheres, né, para levar adiante o projeto. Como se eles vão descartar Bolsonaro, os militares, e dizer assim, ó, tá vendo? Esse pessoal é culpa dele, a gente é cosmopolita, a gente se preocupa com o povo, a gente se preocupa com esse país, e a gente não quer essa coisa de Brasil dividido, porque o Bolsonaro de um lado e a esquerda do outro, foram eles que dividiram o país. Eles que dividiram o país. Isso é de uma cara de pau. Assustadora. Então, o que eu acho que o campo da esquerda, que é o tema do nosso diário hoje, tem que avançar cada vez mais? Como meta para 2021. Vacina, auxílio emergencial, porque você continua na pandemia, você continua na recessão, para garantir comida na mesa das pessoas, vacina para garantir a vida e o impeachment do Bolsonaro. Né? Porque, inclusive, vai acabar essas ilusões de achar que tem uma frente liberal ou segmentos liberais que querem impeachment do Bolsonaro. Né? Esse pessoal está usando, né, com argumento de que eles são a favor da democracia. E alguns até começam a... Eles criam dão um laço para dizer assim, olha, a gente pode ter errado em 16, a gente pode, mas a Dilma também fez merda, desculpa a palavra chula. A Dilma também tinha uma política econômica suicida, como disse o Armínio Fraga na entrevista dele para o Valor. É tipo assim, ó, eles erraram, a gente errou, mas a coisa é acanhada, pessoal, porque na verdade está pensando em colocar alguém deles.
Ao mesmo tempo, se isso avança na instabilidade nesse processo, isso abre brechas, frestas para o campo da esquerda, né? É nesse sentido que é o jogo que está no plano da prática política entre os caras do dinheiro, da cena política, para a gente não ficar numa discussão como se fosse assim, olha, aquele presidente da Câmara vai representar todos os interesses, vai ser a favor do Bolsonaro. Por isso o candidato de cima falou, eu estou no candidato Bolsonaro. E sabe o que é mais semiótico disso tudo? O jornal que mais bate no Bolsonaro foi o mesmo jornal que coloca essa matéria dos empresários, dizendo que os empresários querem que o candidato do Bolsonaro ganhe a eleição na Câmara. Olha que negócio impressionante a semiótica disso. Né? E provavelmente a Folha, se o candidato Bolsonaro ganhar na Câmara, vai dizer assim, esse candidato é a continuidade da velha política corporativista, né? Porque o pessoal quer que o Bolsonaro entregue e depois tire o Bolsonaro, como se fosse possível controlar todos os processos. E o Bolsonaro, o pessoal acha que também o Bolsonaro é um otário, não é. O Bolsonaro está falando assim, ó, e eu acho que se ele tiver de voltar ao auxílio, ele vai voltar para se manter no poder. E os militares vão apoiar nisso nele, porque não querem perder as benesses que estão tendo nesse período. Né? Esse é o ponto. Né? E aí, como aqui o pessoal está falando, mas vamos colocar o Palocci. Pessoal, a elite hoje, não é elite que o Brasil não tem elite, o andar de cima, né? Ele quer manter a privatização, ele quer manter os ajustes impressionantes. Não tem, pessoal, não tem conciliação. Né? Ou até o Haddad, né? Que sempre, se você olhar nos textos que ele estava escrevendo, tentando dialogar o tempo inteiro a partir do que ele escrevia na Folha, com o pessoal. Pô, Haddad, a Folha foi lá e diz assim, Haddad, porra, você tá fora porque você apoia o Lula, coisa do tipo. O Haddad escreveu um artigo, o artigo que saiu do Haddad, para mim, é um dos melhores artigos que eu li do Haddad nos últimos tempos, porque ele entendeu o jogo. Os caras não adianta você estar aqui, o Haddad sendo professor também do INSPE, ou conversando com Lisboa, ou com o Samuel Pessoa, que o pessoal da grana vai aceitar. Porque os caras querem implementar uma acumulação, querem primeiro, não implementar, querem primeiro uma acumulação primitiva profunda com venda de propriedade estatal e, segundo, estruturar um padrão de acumulação completamente precarizado para garantir a lucratividade das grandes empresas. Pequena e média, ferre-se. Ferre-se não. Sejam empreendedoras. Vocês não venceram porque vocês não são empreendedoras. Porque vocês não foram capazes. Porque as condições são iguais para todos. Tá? Então, é nesse sentido que a gente tem que entender o que está acontecendo hoje. E o campo da esquerda não deve pensar nesse momento assim, o impeachment entre o Bolsonaro. Não, pessoal. Ou entre o Mourão, que é igual. O Mourão é relativamente igual ao Bolsonaro. Mas não é o momento agora, né, de fazer esse tipo de cálculo nessa configuração. Né? A luta é auxílio emergencial para que você mantenha a renda das pessoas, para que elas não morram de fome, e a luta é a vacina, para que as pessoas não morram de Covid. E esse governo não entrega para o andar de baixo, é incapaz da gestão, é composto por quadros com incapacidade gerencial para tocar os processos. Né? Impressionante. O Guedes é um animador de bolsa de valores, ele mantém preço de ativos financeiros. Né? Então, observe aqui, né, o que é que tem por trás desses processos. Né? Eu acho que isso que eu queria deixar muito claro, né, qual é o jogo do andar de cima, como ele se configura hoje na relação com o Bolsonaro. Né? E, novamente, eu não estou dizendo que daqui a um mês é exatamente igual. E por que não vai ser exatamente igual? Porque nós entramos num... É fogo dizer isso, mas nós entramos talvez numa quarta rodada de instabilidade institucional. Como assim quarta rodada, Eduardo? Eu acho que a gente, em termos históricos um pouco mais longos, que a gente, né, Bicalho, a gente nosso Diário da Crise já vai para o quarto ano desde que ele existe, assim, primeira rodada de instabilidade institucional. O golpe parlamentar de 16. Como ali você burlou regras, como ali a Lava Jato, como apareceu hoje, né?
na Veja, da delação da Vaza Jato. Desde 2015, a Lava Jato, a República de Curitiba, cometeu ilegalidades e crimes no processo. E todo o mecanismo que se processou depois, né, todo mundo fortaleceu a Lava Jato, achando que depois controlava a Lava Jato, gerou um primeiro movimento de estabilidade institucional, a primeira fase da guerra de todos contra todos, mas ainda sob controle da República de Curitiba e de órgãos de imprensa. O segundo estágio de mudança de patamar é o efeito Joesley Temer-Aécio, né? Quando o sistema político implodiu por dentro, né? Implodiu por dentro, e você já tinha perdido a legitimidade das instituições do executivo, do legislativo e depois do sistema partidário. Foi isso que permitiu o Bolsonaro ganhar a eleição, mesmo não sendo o candidato do andar de cima. Por isso que eu estou dizendo, o andar de cima não controla completamente os processos, né? Aquilo que no 18 Brumário do Marx ele deixa explícito: poder de classe pode separar do poder de Estado em determinadas conjunturas históricas de crise. Por isso que a hipótese teórica do Diário, pessoal, desde quando ele nasceu, é a hipótese do 18 Brumário do Marx, olhando, levando em conta as características do Brasil, da nossa formação social, do que é o nosso andar de cima, da nossa desigualdade e da forma que a luta de classe assume no Brasil. Mas é um 18 Brumário que permanece e sem nenhum sinal de um Bonaparte à vista. Os militares e o Bolsonaro, na verdade, aumentam a instabilidade. Tá? Segundo elemento, Joesley, Temer e Aécio. E o Joesley percebeu que para se livrar ele precisava o quê? Balançar o barco com muita força. E aí implodiu o sistema. E todos os atores, agentes, classes, frações, se você não gostar do termo classe, determinados grupos, indivíduos, passaram a operar também gerando instabilidade para alcançar os seus fins e os objetivos. Terceira fase dessa instabilidade que muda de patamar, instabilidade institucional. Né? O Twitter do Vilas Boas na véspera da votação do HC do Lula. E por que isso é uma crise institucional profunda? Porque o chefe o comandante do Exército, tá? É o responsável por falar pela tropa, pelo Exército. E ele balançou as armas, pressionando o STF. Eu costumo dialogar isso com o Bicalho, a gente acha que, inclusive, assim, acho muito. Provavelmente a Rosa Weber ia votar aquele voto mesmo. Né? O que, na verdade, Vilas Boas fez foi surfar, perceber o que estava acontecendo e apostou no cavalão. E eu não estou falando de forma pejorativa, porque o cavalão aqui é o apelido que o Bolsonaro tinha quando ele participou das escolas militares, tá? Pelos seus colegas. Apostou no cavalão, isso não era certeza entre os militares. E apostou, e os militares encamparam esse projeto do Bolsonaro, porque achavam que iam voltar ao poder, né? Resolver o problema do país, que seria um problema de corrupção e gestão. Então, ia acabar a corrupção e eles seriam os bons gestores e ia acabar com a divisão do país. Mera ilusão, né? Ele não tinha a mínima ideia do que é a gestão do país, do que são os processos históricos. Tá? Inclusive, o próprio Santos Cruz foi demitido pelo Bolsonaro logo depois, porque o cavalão, o Bolsonaro, seu apelido quando ele era das escolas militares, falou assim: quem manda sou eu. Né? Claro, com seus limites, mas observe aqui, isso mudou de patamar. E o Bolsonaro, tá? Precisa gerar estabilidade para manter esses 20% do seu lado. Tá? Ou seja, gerando mais estabilidade. A pandemia, eu acho que nesse momento agora, né, isso mudou de patamar essa instabilidade. Né? Porque você acelerou o tempo histórico dos processos, acelerou a desigualdade. Né? Como é que você vai manter o controle social dessa população que vai passar fome, que não tem vacina, né? Numa ordem democrática? Né? É nesse sentido, né, que você aumenta essa profunda instabilidade institucional, né, e que o país vai desmanchando enquanto capacidade de aglutinação de qualquer horizonte econômico, político
e de nação. Né? Eduardo, o que vai acontecer? São muitos cenários possíveis. Aumentou fortemente a dificuldade de olhar para frente, porque a instabilidade institucional, no contexto de pandemia, no contexto de desorganização institucional, complica olhar para frente. Né? Mas o que está dado, inclusive, para vocês observarem como é a Lava Jato nessa história, a Lava Jato, na verdade, foi um tipo de dinâmica, né, que ampliou essa instabilidade. Todo mundo usou a Lava Jato achando que ia resolver os seus problemas, mas a Lava Jato criou uma autonomia relativa, inclusive operou, né, em certa medida, de forma independente, entre aspas, né, mas isso foi gerando cada vez mais instabilidade, até o ponto que hoje, né, sai na Veja, né, a delação, o processo que está no julgamento lá do Lewandowski, a Veja conseguiu acesso à informação e mostra que o pessoal da Lava Jato já estava lá atrás negociando com os suíços, procuradores norte-americanos, e numa fala do Alan diz assim: eu me reuni com o pessoal da Suíça e dos Estados Unidos para ver como é que fica a divisão do dinheiro. Mas fala, dinheiro como assim, Eduardo? Para quem não lembra a época, multa da Petrobras de 3,8 bilhões, multa da Embraer, multa, né, da JBS, todas pagas nos Estados Unidos. Né? O interessante é que quase 2 anos depois, ou 3, os procuradores norte-americanos resolveram fazer uma doação para um fundo de 1,2 bi para ser gerido pelo pessoal da República de Curitiba. Claro que não tem como a gente afirmar, mas a gente pode dizer o seguinte: os fins justificam o meio, vamos, sim, a questão da corrupção, vamos acabar com isso, mas é claro, né? Como eu estou trabalhando muito, me esforçando muito, eu também tenho que ganhar recursos financeiros para, dado o meu esforço para a mudança da sociedade. Tá? É evidente que nesse momento histórico a Lava Jato perde força, mas a destruição, o rastro de destruição que esse país provocou, inclusive é um elemento importante para entender a própria vitória do Bolsonaro. O próprio Moro participou desse governo. Tá? É nesse contexto de profunda estabilidade que a gente configura hoje, e no campo aí da esquerda, claro, aí alguém pode perguntar, mas Eduardo, então quer dizer com isso tudo que o STF vai liberar, vai botar sob suspeição Moro? Não dá para saber, pessoal. Mas Eduardo, é Estado de Direito, ficou configurado que os caras não podem fazer o que fizeram. Nós não vivemos um Estado de Direito pleno. Quando é que o campo da esquerda vai entender isso? Mas pode ser que o STF libere? Pode. Pode ser que do tamanho do carro de coordenação que a gente possa chegar? Pode. Dá para dizer que vai porque está na regra? Não. É isso que a gente vive hoje, né? É essa configuração, e é importante sair do senso comum do jornalismo econômico e político dos grandes meios de imprensa, e acho importante a gente, no campo da esquerda, ir além da aparência do processo, entender as práticas políticas, aí eu estou usando o sentido polanciano, que é, na verdade, o seguinte: vou traduzir da linguagem, vamos dizer assim, academicista. As práticas políticas, pessoal, quem manda é quem tem a grana. É claro que quem tem a grana, a grande grana, não manda tudo o tempo inteiro e controla tudo, porque tem problemas, às vezes você não consegue manter a sua ligação o tempo inteiro, mas tem que olhar o pessoal da grana, olhar o lucro, olhar como eles operam, olhar esse processo. E a cena política, o sistema partidário, em certa medida, se conecta com esse olhar da grana, pode ou não ganhar independência nesse processo, mas nós continuamos hoje no nosso 18 brumário, e a perspectiva é que aumente-se a tensão fortemente no próximo ano, que seja política, social, inclusive a tensão intracapitalista, entre essas frações, porque vai aumentar ainda mais a dificuldade dos nossos processos históricos. Eu queria falar um pouco menos hoje, mas eu vou abrir agora para... E eu me empolgo, né? Não tem jeito. Vou abrir para perguntas e para questões para vocês. G. Mendes, na verdade, estamos tendo a chance de ouro em perceber as ilusões que foram vendidas, em especial a ilusão da nação brasileira. Mendes, G. Mendes,
Pô, esse ponto é interessante e eu acho fundamental. E por que isso? Acho que a gente vive uma profunda encruzilhada histórica, né? Talvez uma das maiores encruzilhadas históricas da nação brasileira. Porque, na verdade, o que acontece? Se a gente olha o que foi o nosso processo colonial, marcado pela escravidão, marcado pelo colonialismo, e mesmo a nossa independência, em que se manteve a escravidão, ou seja, um pequeno núcleo proprietário de terra, né? Escravocrata, com forte capacidade de atuação e intervenção. Ou seja, eu gosto da analogia que eu vou usar aqui para entender. Acho que as lógicas de poder da Casa Grande, do Gilberto Freire, sem o adocicar que ele coloca no que é a Casa Grande, ou seja, é muito mais coerção e porrada do que essa parte doce do processo da formação brasileira, é como opera esses setores dominantes. E mesmo no nosso período da transição para a República, que é o fim da escravidão, né, você fez a transição por cima. Né? Você manteve as profundas desigualdades sociais. O nosso desenvolvimentismo, que em certa medida tem alguns avanços, tá? Mas muito mais criou a ideia de nação, e talvez seja ali, tem todo um debate historiográfico sobre isso, mas eu acho que talvez o mais próximo Estado-nação, a gente só constitui a partir de 30, né? A partir de 30, mas mesmo assim a ideia de nação, não só de Estado-nação, você criou a ideia simbólica de elementos do povo para pensar nação, o samba, feijoada, outros elementos, mas você deixou de fora a grande maioria da população numa incorporação da renda nos padrões de consumo. O que essa encruzilhada nos coloca é o seguinte, e aí eu, novamente, quero fazer outra provocação. Com todas as questões, problemas, conciliações que o governo do PT teve ao longo do tempo, acho que estatisticamente isso não tem como negar, a quantidade de contingente que você tirou da pobreza extrema foi gigantesco. E, para mim, isso mexeu em placas tectônicas, que nem o PT tinha ideia do que isso poderia provocar. E é nessa encruzilhada de placas tectônicas, né, é que nós estamos vivendo. Claro que a trajetória, né, nesse momento, é de deterioração, de estruturação. Mas não tem como ter nada, nenhuma ideia do que está por vir. Né? E é nessa encruzilhada histórica que talvez seja a nossa oportunidade de reexistência do Brasil. E o que é isso de reexistência do Brasil? Né? É a reconstrução a partir de um projeto de país, mas não um projeto a partir que deixe de fora, não incorpore esse andar de baixo. Ou seja, que finalmente, né, você reduz o poder do jeitão desses setores dominantes, que, de forma sociopata, mantém seu status quo, nas palavras do Florestan Fernandes, e que utiliza do jeitão, burla as regras, muda as regras, para se manter no poder a qualquer custo. E isso implica, né, olhar a nação brasileira a partir da população, a partir dos seus cruzos, no termo usado pelo Simas, ou seja, na sua formação, do que tem dessa população que resiste desse processo. Ou seja, é uma cruzilhada histórica que não está definida ainda. Acho que isso que é importante, por isso que essa pergunta aqui dá algum alento importante para a gente pensar para frente, apesar da nossa trajetória complicada. Ivete Delagans. Professor, concordo plenamente com sua análise, mas vendo a impopularidade dos possíveis candidatos de sapatênis do andar de cima, como eles encaram essa variável de fato de um candidato popular? Esse é um ponto importante. Véio. Acho que é tão maluco que a gente está vivendo hoje que o andar de cima acha que o pessoal de sapatênis vai ser candidato capaz de ganhar a eleição. Porque como eles têm esse DNA da Casa Grande, eles acham que podem controlar tudo o tempo inteiro, toda hora. Né? É como se fosse assim, ó, eu bato no Bolsonaro, mas eu mantenho o Guedes, eu vou controlar o processo, então eu vou desgastar o Bolsonaro chega desgastado na eleição, a gente coloca um candidato que tem a ver com a gente, que é supostamente o candidato do meio, que não é dos extremos, né? E a gente segue no nosso projeto de acumulação primitiva, novo padrão de acumulação que gera precarização, mas só que agora a gente vai fazer de forma como, vamos botar o filtro no nosso candidato de sapatênis. Né? Aqui é uma crise, e é importante,
e aí isso tem a ver, inclusive, com a crise institucional e a questão da legitimidade da dominação, né? É que acho que com a mudança das placas tectônicas, no caso brasileiro, né, você vai ter uma dificuldade de manter a legitimidade apenas pela coerção ou a dificuldade de você dizer ao seu povo, ó, agora você não conseguiu melhorar, mas é um problema seu. Acho que isso será difícil de manter eleitoralmente, né? Então, o jogo está embolado, é uma profunda encruzilhada, tá? E não tem nada definido, apesar de que o andar de cima acho que sempre controla, porque é o DNA da Casa Grande. E aí acho que a gente precisa romper com esse DNA da Casa Grande, desse andar de cima. E digo mais, esse DNA não é apenas ou do agro ou da indústria, mesmo os financistas mais ditos cosmopolitas, que gastam até seu dinheiro com coisas bonitas, interessantes, mas a minha questão é como eles ganham o seu dinheiro. Como o seu rentismo gera essa profunda desigualdade brasileira. Marco Aurélio Nunes da Silva. Boa noite, professor. Não sou economista, portanto, tentando analisar a situação. Não sou economista, portanto, tentando analisar a situação. Trabalhadores, microempresas, empresários sustentam o sistema. E os de cima sustentam ideologicamente o sistema. Marco, vamos lá. É como se fosse o seguinte: é a partir da capacidade de exploração do andar de cima, ou seja, das grandes empresas, né, que você vai extrair, assim, eu vou usar a linguagem marxista aqui mesmo, já que a gente já virou marxista cultural, na verdade, no meu caso, eu sou marxista, assim, é a capacidade de extração de mais-valia. Se você não gostar dessa linguagem ou tiver dificuldade, é o seguinte: é a capacidade do andar de cima de pagar um salário cada vez menor para os trabalhadores e os trabalhadores gerarem cada vez mais mercadorias para o andar de cima. É, por exemplo, o cara do Uber que acha que é empresário e ele trabalha 12 horas por dia para ganhar o seu salário, mas ele acha que é empresário. E mais ainda, ou ele aluga o carro ou ele compra o carro. Ou seja, quem controla o processo, que são o Uber, não gasta nem dinheiro com compra do carro. Pensa antigamente, um grande dono de táxi, de frota de táxi. O dono comprava o táxi, contratava um motorista, pagava um salário e pagava o extra pelo salário. Agora não. O dono do processo, quem comanda o processo, não compra nem o capital fixo. Né? Ou seja, o trabalhador ou compra ou aluga, né? E passa uma participação disso para esse. Então, o valor que esse trabalhador adquire, já que ele tem que pagar, inclusive, um aluguel por esse trabalho, ou gasta o capital fixo, aumenta o grau de exploração, mas ele acha que aumentou, que está ganhando mais, trabalhando 12, 14 horas sem parar. É nesse sentido que as grandes empresas, né, conseguem extrair, se apropriar da maior riqueza produzida pelos trabalhadores, né, nesse processo. E mais, no caso das grandes empresas, elas ganham o mercado da pequena e média. Ganham o mercado. A pequena e média está quebrando, tá? O mercado, por exemplo, de comércio e varejo, vai para a grande empresa, na sua capacidade de capilaridade, na sua capacidade dos instrumentos tecnológicos, na sua capacidade, né, de que está associado a ser empresa maior. É isso que a gente está vivendo. O problema aí, você poderia perguntar para mim, qual é o ponto? O ponto é que esse tipo de padrão de acumulação só permite um consumo razoável, um padrão de inserção na sociedade, para os 70, 80 milhões de pessoas. Assim, 70, 80 milhões de pessoas vão ver em condições razoáveis. E os outros 120? Eles vão ficar entrando e saindo desse tipo de consumo. Ou seja, ele vai ficar desempregado, precário, ganhando pouco o tempo inteiro. E quem diz que essa população vai voltar com o pessoal dos sapatênis, se as condições não melhorarem para ele? Ainda mais que eles já tiveram determinados melhora, mesmo que seja pequena, mas teve, nos padrões de consumo capitalista. Eles já sentiram o cheiro do capitalismo, do consumo capitalista. Você vai dizer assim, é tudo ilusão? Agora você não tem nada porque você é incapaz, porque você não é empreendedor? Você pode até fazer isso, mas vai ser difícil ganhar eleição com esse tipo de argumento. Tiago Michel. Professor, não seria adequado colocar na conta desse déficit de 700 bi a partir da liberação dos empréstimos em laços em LTF e debêntures dentro daquela preferência liquidez aos bancos? Pergunto por quê. Está ficando para a população a impressão de que essa fatura em relação da saúde emergencial
a ajuda aos estados. Vamos lá. Aqui a gente tem que ter cuidado, Jonathan, assim, se eu entendi sua pergunta, minha dúvida é o seguinte: nessa conta, claro que você teve, na verdade, um conjunto amplo de políticas estatais, tá, de saída da crise. Então, por exemplo, o auxílio emergencial aparece no orçamento, tá? Mas você teve um aumento da liquidez dos bancos via política monetária do Banco Central, que na verdade não representou um gasto do governo por esse tipo de política, não é considerada como gasto. Ela serviu para o quê? Fornecer, permitiu que os bancos, né, tivessem mais recursos, que eram deles, mas que estavam lá no encaixe bancário, né, para que eles pudessem o quê? Emprestar. Para quem não é da área da economia, é como se fosse o seguinte: todo grande banco, né, ele tem que pegar parte dos recursos que ele tem e colocar na conta do Banco Central. Tá? Isso é o chamado uma previsão para não ter risco de crise bancária ou problema de liquidez. Então, o banco vai lá e coloca na conta do Banco Central. Né? O que o Banco Central fez foi dizer o seguinte: olha, agora dos 20% que você coloca aqui, basta você colocar 10%. Esses bancos tiveram mais dinheiro. Com esse dinheiro maior, o que é que isso significou? Tá? Com esse dinheiro maior, os bancos passaram a ideia era, o banco vai emprestar para as empresas. Mas não. Na crise, o banco não vai emprestar para as empresas, tem risco. Se emprestar com juros maior. Ele fez o quê? Ele comprou títulos do governo. E nesse caso que você está falando dos empréstimos, né, para a questão dos estados, está associado a dois movimentos. Primeiro, você reduziu o que os estados, temporariamente, que os estados teriam que pagar, tá, para a União. E, por outro lado, né, concedeu empréstimos para os estados. Evidentemente, como o pacote que você falou de 700 milhões é o pacote inteiro, mas não necessariamente ele entra de uma forma igual ou ele é contabilizado no orçamento público, tá? Mas acho que é isso. Vamos lá. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Só mais um minutinho. Ana, que perfeito. Vacina, auxílio impeachment. É isso mesmo, Ana. Forte abraço. A Ana é uma grande especialista aí nas questões militares. Dê uma gulgada, olha os textos que a Ana tem produzido recentemente. Muito bons, muito bons. Vamos lá. Jonathan dos Santos. Boa noite, professor Eduardo. Tenho visto muitas análises sobre o poder dos militares e dos banqueiros, porém não vejo análise sobre o poder das igrejas neopentecostais. Há um nexo entre esses três, Jonathan, assim, e aí sendo muito sincero para você, acho que esse é um ponto de pesquisa importante. Eu não consegui avançar nessa discussão do neopentecostalismo e nesse poder. Então, assim, eu não me sinto à vontade de enxergar conexões. O que eu tenho é um certo impressionismo sobre esse ponto, é que eu acho que uma parte expressiva dos militares, e como é da própria sociedade brasileira, aumentou a quantidade de neopentecostais, inclusive nos quadros das Forças Armadas. Então, mas, assim, para mim, eu tenho uma dificuldade de conseguir fazer essa análise. Vou ver se eu trago alguém para discutir isso, alguém que tenha estudado com maior questão, para entender o quanto isso se configura, para a gente compreender, nesse momento, a estrutura econômica de classes no Brasil, a partir não só da dimensão econômica, mas econômica, política e ideológica. E é importante lembrar que também a questão do neopentecostalismo, você tem um poder econômico importante de pastores que detêm o controle de igrejas que tem um papel relevante, inclusive em termos de, vamos pensar assim, de escala média ou até grande do capitalismo brasileiro. Basta ver quem é o proprietário da Record, tá? Que está vinculado à Igreja Universal. Pedro Pregione. Professor, o andar de cima
por estar tão sedento pelo botim, não está se esquecendo das condições que pode colocar em xeque o próprio capitalismo brasileiro e, consequentemente, a lucratividade? Pedro, acho que essa pergunta é importantíssima, porque esse que é o ponto da ideia do 18 Brumário. E pensar em capitalismo, e aqui acho que isso aqui ajuda a entender um pouco do debate que eu tenho feito nos últimos tempos. Pensar o capital no nível de abstração alto, enquanto unidade. No modo de produção capitalista é o capital, os capitalistas. Mas quando você desce para o nível de abstração menor, do concreto, da realidade, o que você tem é o empresário, o dono do Bradesco. O dono do Bradesco está olhando, tá bom, isso pode dar um problema na frente, mas rapidamente ele está olhando o quê? O balanço, o caixa da sua empresa. É evidente que alguns empresários já começam a ligar o alerta e perguntar, pô, isso pode dar M. O que é que a gente vai fazer? Né? Mas observe, mas como todos agora nesse momento, quanto unidade de classe, estão pensando na acumulação primitiva, em comprar propriedades estatais e aumentar a lucratividade, qual o sentido de eu pesar, lá na frente pode dar problema, porque eu estou no imediato. E mais ainda, se as instituições estão descoordenadas, se as instituições e o próprio Estado brasileiro não consegue projetar o futuro, ou seja, dar uma segurança acerca do futuro econômico, político, né? O que é que os agentes, as classes fazem? Eu antecipo as decisões. Era um pouco do que a gente viveu nos anos 80, só que ali o que estava destruído era a instituição moeda. Você tem um problema da moeda, o que é que eu tenho que fazer? Eu recebo meu salário e saio correndo para comprar no mercado. Eu antecipo as decisões porque eu não tenho como esperar daqui uma semana, porque o meu poder de compra cai. Nesse momento, a crise é mais profunda porque não é a instituição moeda. É a instituição estatal, as instituições que perderam capacidade de minimamente coordenar o comportamento das classes sociais. Se você não gostar da classe, dos atores, dos agentes econômicos, dos grupos de pressão, use a teoria da ciência política que vocês quiserem, mas eu vou usar o conceito de classe social, que eu acho que é fundamental para entender o nosso processo histórico, ainda é fundamental, que é o seguinte: o Estado, quando ele não tem a capacidade de legitimidade institucional de coordenar, quando as pessoas passam a não acreditar no direcionamento estatal, eu não consigo coordenar o futuro, as decisões. Eu não consigo ter um mínimo de horizonte de certeza. E o que acontece? Vou correr para comprar vacina. Vou furar fila. Né? Vou tentar rapidamente aqui lucrar mais. Né? Vou passar o botim. E o futuro? Se você quiser, na linguagem agora do Keynes, todos estaremos mortos. Os capitalistas avançarem isso no processo tão gigantesco no futuro, não tenho a mínima ideia. E qual é o futuro distante, dado as nossas certezas? Eleição de 22. Virou o longuíssimo prazo, dado que esse ano promete quanto de instabilidade e de tensões. Pedro Escofano. Professor, os militares vão largar a boquinha caso Bolsonaro perca a eleição? Pedro, essa é uma pergunta, essa é aquela pergunta também que o que a gente pode fazer é pensar cenários. É evidente que os militares hoje, né, e como eu falei, o capital ou o bloco no poder, os militares não são monolíticos também, não tem assim, o militar padrão e todo mundo segue. É evidente que alguns militares já começaram a ficar meio com o pé atrás pela questão da vacina. Se antes os militares, até nos quartéis, não usavam máscara, achavam que isso era coisa de gente que não tinha preparo físico, quando começou a morrer militares a rodo, você já começou a mudar percepções. O próprio exemplo do Pazuello, que desmoraliza o Exército, e mais ainda, o próprio chefe de comunicação do Exército, que pede para a revista, acho que a época, tirar a reportagem do ar, que aquilo era afronta. Eu acho que ninguém tinha lido aquela reportagem deve ter explodido. E aí, na verdade, a revista republica de novo. Você desmoraliza a instituição. Né? E acho que uma parte começa a se preocupar com isso. Mas, ao mesmo tempo, as benesses particulares, o orçamento da defesa aumentou, né? Os projetos militares, os ganhos, os salários, eles não entraram na reforma da Previdência, da forma como foi feito. Eu acho que isso é um elemento importante que acho que o andar de cima acha que eles vão sair fácil. Eu não acho. Agora, isso implica a seguinte questão.
Eduardo, há um risco de um golpe clássico como em 64? Desconfio, a minha hipótese é que não. Não também considero que não há possibilidade zero, tá? O grau de incerteza ficou enorme. Agora, não desconsidero algum tipo de quartelada, porque ninguém tem ideia nem sabe a força que o Bolsonaro tem na tropa embaixo e até nas PMs, mas a força que eu digo assim, é evidente que boa parte desse segmento são bolsonaristas, mas é muito diferente você ser bolsonarista e, ao mesmo tempo, o Bolsonaro convocar para uma insurgência e se esse pessoal vai seguir ou não. Isso é outro mundo, isso a gente não tem a mínima ideia. E se alguém acha que tem, não tem, ninguém tem. Né? Agora, acho que eles vão resistir sim, eles vão ficar com o Bolsonaro o tempo inteiro, porque eles são. O Bolsonaro é o espelho reverso desses militares, tá? E isso vai aumentar fortemente a tensão na eleição em 2022. Luiz Preso, professor, tá faltando economista no andar de cima? Não, Luiz, é o contrário. Tá cheio de economista no andar de cima, rapaz. Para quem não é economista aqui desse campo, na verdade, o que tem mais, eu acho que assim, é o contrário. Eu acho que foi dado muito poder aos economistas, né? Desde os anos 70. O economista passou a ser a profissão de elite. Né? Se você olhar nos telejornais, o tempo inteiro é o economista de mercado dizendo: olha, o mercado está triste, o mercado está feliz, o pessoal enchendo as burras de dinheiro. Pelo contrário, tem muito economista, foi dado muito poder aos economistas. Agora, não os economistas políticos, não aqueles que juntam e incorporam Estado, não que fazem a crítica a essa política, os economistas liberais do mercado, né? Heterodoxos, tá? É nesse sentido que é o contrário, Luiz. Acho que, inclusive, tem que reduzir o poder dos economistas, principalmente dos economistas liberais, que boa parte das crises, que seja lá em 2008 nos Estados Unidos, nossas crises, são frutos da cabeça dos economistas, em boa parte porque acham que vão resolver todos os problemas de forma técnica. É como se fosse o seguinte: basta vontade e técnica. Eu tenho a melhor resposta, basta a vontade do governante, eu vou gerar um bem melhor para todos. Isso é uma falácia das maiores, impressionante. A gente está chegando ao final. Gostaria. Ixi, já tem 1h37, já é muito tempo, já quase 9 horas da noite. Não sei como vocês ainda estão aqui me aguentando. O Bicalho já tem falando: Eduardo, pô, eu preciso resolver minhas coisas, e eu também. Bom final de semana a todos. Semana que vem estaremos aqui com o Diário, provavelmente com um convidado para discutir outras temáticas. E obrigado a todos que estão aqui nos acompanhando e tentando levar a universidade pública além dos muros da universidade e levando a minha interpretação do olhar da economia política para entender a realidade atual, indo além da aparência do processo e entendendo a essência, as dinâmicas de poder, as dinâmicas econômicas e o papel do Estado nesse processo, e permanecemos no nosso 18 Brumário. Por favor, vou pedir a colaboração, deem o like nesse vídeo, se inscrevam no canal do Instituto, vamos impulsionar o canal do Instituto para que a gente leve esse conhecimento para o conjunto maior de pessoas, além dos nossos pares, como o Joaquim, para a comunidade de Jacarezinho, para outros espaços que não têm ou tenham dificuldade de ter acesso à universidade. Boa noite a todos, pessoal, e muito obrigado.